Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o volume 2 do nosso curso de Física e isso está relacionando as principais forças da mecânica e aplicações da lei de Newton. Bom, esse é o capítulo 3 desse volume 2. O conteúdo se encontra na página 4 a 12 e nós vamos relacionar na semana do dia 25 ao dia 29 do 5. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira parte, nós vamos estudar a força peso, que se encontra na página 5 e 6 desse volume. E o que eu vou fazer? Vocês devem ter percebido que o formato dos vídeos mudou. Então a proposta é: eu vou continuar postando esses vídeos no meu canal no YouTube, porém a resolução das atividades elas serão feitas nas aulas online. Eu acho que fica mais fácil da gente interagir no caso do surgimento de dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Antes de definir força-peso, vamos lembrar o que é massa. Então, a massa de um corpo é uma medida da quantidade de matéria que o constitui. Identifica-se pelo valor, mede-se com balanças. A unidade no sistema internacional é o quilograma e ela não varia com o lugar. Ou seja, a massa é uma grandeza escalar. Grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente definidas com um valor numérico e uma unidade que acompanha. Bom, peso. Peso de um corpo é a força gravitacional com que o planeta o atrai. Representa-se por um vetor, ou seja, é uma força vetorial. Cabe a palavra para onde. Mede-se com dinamômetros. A unidade no sistema internacional, como o peso é uma força, é o Newton. E ele varia com o lugar. Então, eu posso mudar de peso sem a necessidade de variar a massa. Então, eu posso mudar de peso se eu mudar de planeta. Beleza? Tranquilo? Um astronauta de 80 kg na Terra, ele tem peso diferente na Lua, porém ele mantém a mesma massa. Por quê? Porque a intensidade do campo gravitacional na Lua é diferente da intensidade do campo gravitacional da Terra. Então, ao aproximar dois corpos, observa-se a existência de um par de forças de atração chamadas de forças gravitacionais. Então, nessa figura aqui, a força com que a Terra atrai esse corpo de massa m é a mesma que o corpo de massa m atrai a Terra. Isso forma-se um par ação-reação, são forças aplicadas em corpos distintos, certo? Mas essa intensidade dessa força gravitacional, ela vai depender única e exclusivamente da massa do corpo e da intensidade do campo gravitacional no local. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui nós vamos ter dois tipos de dinamômetro. Esse dinamômetro é um dinamômetro digital. A leitura no dinamômetro digital ele é obtida pela deformação da mola no qual esse gancho está preso. A partir do momento que essa mola deforma-se e encontra-se depois de um certo tempo em equilíbrio, a deformação dessa mola vai representar o peso do corpo. Tá? Ou eu posso usar os dinamômetros analógicos. Eu também vou ter o mesmo sistema, vou ter uma deformação sofrida pela mola aqui onde esse gancho está preso. Essa deformação, enquanto a mola deforma, eu vou tendo uma leitura através desse ponteiro. Na hora que estabelece o equilíbrio dinâmico, esse ponteiro trava e é feita a leitura do peso do corpo. Então, do que depende o peso de um corpo? A relação que eu tenho é a seguinte, foi o que eu falei agora há pouco. Quanto maior for a massa do corpo, que é atraído para a Terra, por exemplo,
maior será o peso desse corpo. Então, nessa ilustração aqui, nós temos dois corpos, dois satélites, por exemplo, de massas distintas. O satélite de maior massa, ele vai possuir um maior peso. E quanto maior a distância que separa o corpo ao centro da Terra, menor será o peso do corpo. Ou seja, quanto mais afastado esse corpo encontra-se do centro da Terra, por exemplo, menor é a intensidade do campo gravitacional, menor vai ficando essa força de atração, menor é o peso. Então, em relação a essa figura, o satélite que se encontra mais afastado da Terra está sujeito a uma menor força-peso, uma menor força de atração. Com base na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, temos que uma força Fr aplicada a um corpo de massa m produz uma aceleração A. Então, o efeito da aplicação de uma força em um corpo gera a aceleração nesse corpo, tá? Então, se eu abandono um corpo próximo à superfície da Terra, essa força resultante que vai estar atuando sobre o corpo é seu peso, e a aceleração no qual esse corpo é atraído, que foi gerada por essa força-peso, vai ser a aceleração da gravidade. Então eu posso estabelecer uma relação entre força-peso, massa e aceleração da gravidade. Olha lá, considerando um corpo de massa m próximo à superfície da Terra, sujeito somente à força-peso P, ele adquire uma aceleração de módulo igual à da gravidade G. Então eu posso dizer que, substituindo a força resultante pela força que age no corpo em queda, que é o peso, esse corpo de massa m vai adquirir uma aceleração igual a g. Então, a intensidade da força peso da força gravitacional, ela está relacionada à massa do corpo e à aceleração da gravidade no local. Então, como o peso é uma força e força é grandeza vetorial, essa força-peso vai ter três características, que é o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o valor numérico acompanhado da unidade. No caso, o módulo determina a intensidade dessa força-peso, que é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade no local. A direção dessa força-peso é sempre vertical e o sentido é sempre para baixo. A gente costuma dizer que força-peso é força radial. O que seria uma força radial? Ela é vertical e apontada para o centro. Porém, como a Terra é uma esfera excêntrica, ou seja, é uma esfera achatada nos polos, eu vou ter uma pequena variação na intensidade do campo gravitacional na Terra em relação a corpos que estão sobre os polos ou sobre a linha do Equador. Por quê? Por causa dessa diferença de diâmetro. O diâmetro polar ele é menor que o diâmetro equatorial devido a esse achatamento dos polos. Então, tem uma diferença de 42 quilômetros entre esses dois diâmetros, e isso causa uma diferença na intensidade do campo gravitacional. Nos polos que estão mais próximos do centro, a intensidade do campo gravitacional é maior do que corpos que estão sobre a linha do Equador. É uma pequena diferença, mas ela existe. Em termos de cálculo matemático, quando o valor da intensidade do campo não for dado, a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso ela é uma força de grandeza à distância, logo, ela é uma força gravitacional. A intensidade da força-peso ela está associada ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Então, observe, a força-peso que é medida em newtons é o produto da massa do corpo, que é medida em quilograma, e da intensidade do campo gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade, que é medida em metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força-peso é o resultado da interação à distância
entre corpos que têm massa. O peso de um corpo é tanto maior quanto maior for a massa do planeta que se encontra. Então, eu tendo a variação nas características do planeta, eu vou ter uma variação na intensidade da força-peso. Então, se a gente usar uma relação aqui para um corpo de massa constante, eu vou ter uma variação do peso dependendo do planeta que esse corpo se encontra. Então, fazendo só uma comparação aqui em dois casos, em relação à Terra, um corpo de massa 1 kg na superfície da Terra tem um peso de 9,8 newtons. Em Júpiter, esse peso de um corpo de massa 1 kg passa para 26,5, ou seja, em Júpiter o peso desse corpo é 2,7 vezes maior que na Terra. É mais difícil interagir com corpos em Júpiter. Em contrapartida, em Plutão, o peso desse corpo passa a ser 0,3 newton, ou seja, 33 vezes menor que na Terra. Então fica muito mais fácil interagir em Plutão, perdão. Em Plutão vamos pensar assim, em Plutão você é 33 vezes mais forte que na Terra. Você tem 33 chances maiores de interagir com corpos na superfície de Plutão. Beleza, gente? Bom, encerro aqui a primeira parte nossa. Daqui a pouco eu volto com as leis de Kepler. Um forte abraço.